Amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre prestigia as lives e vídeos desse canal. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar ativamente desse vídeo live. Obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que tem a paciência de entender que um debate ele é eivado obrigatoriamente. Se você quiser chamar de debate, ele é obrigatoriamente, então, um instrumento democrático de explanação de opiniões. Isso mesmo. Futebol é subjetivo, a vida é muito subjetiva e o produto disso é que as diferenças vão acontecer. O mais importante é nós nutrirmos respeito uns pelos outros, entendermos que temos uma definição, que temos um conceito diferenciado. Eu faço o seguinte, eu ouço e comparo com a minha opinião. A vida é uma grande balança de mensuração. Você encaixa ali de um lado as opiniões de uma pessoa e do outro lado você põe as tuas. Dependendo para que lado vai pesar mais, você pode até reformar a tua opinião. Eu já reformei várias opiniões em função disso. Eu digo isso aqui para vocês no início desse vídeo pelo seguinte, porque realmente é preciso ter coragem para você debater, é preciso ter coragem para você poder expor algumas opiniões, principalmente porque quando elas são projeções negativas, é muito provável que elas, no meio do caminho, tomara que seja assim, se revertam. E às vezes, quando você tece opiniões positivas, naturalmente o contrário acontece também. Ou seja, o que se revela é a negatividade daquilo que você falou. Ou seja, acontece totalmente ao contrário. Eu quero te dar dois exemplos atuais. Primeiro do Isla, acho que eu posso considerar como atual, porque o Isla chegou aqui no Flamengo em 2020, saiu em 2022, e eu acredito que vocês se recordem que eu cheguei a dizer que o Flamengo não sentiria a falta do Rafinha. Pois bem, quando o Rafinha teve a oportunidade de voltar em 2021, eu já imaginava que aquela projeção que eu havia feito, ela caiu por terra, porque o Isla não jogou nada aqui no Flamengo. Não sei se foi culpa daquele problema conjugal que ele teve, eu não sei se foi culpa da idade, já chegou aqui no Flamengo com uma idade avançada, mas a verdade é uma só, ele não jogou bem. Eu queria que o Rafinha voltasse. Agora, como é que eu imaginaria que ele não fosse jogar bem se foi um grande jogador durante toda a sua carreira? Então, isso se provou contrário a uma projeção positiva que eu havia feito sobre a chegada do jogador. Recentemente também teve o Pulgar. O Pulgar, eu depois de 3, 4 meses, 5 meses do Pulgar aqui no Flamengo, eu julguei que ele não fosse vingar. Mas em outubro do ano passado ele começou a jogar muito, ainda bem, e eu recebo, eu diria assim, com muito agradecimento, com muito contentamento, as críticas de quem me ouviu falar sobre o Pulgar no passado, reconhecendo que o Pulgar está jogando bem e que ele está sendo muito útil ao time, melhor ainda, porque é o tipo da projeção negativa que você não quer que aconteça, e tem algumas ali no Flamengo que eu espero muito que aconteçam e que vocês venham aqui para dizer para mim, chupa Gil, para dizer para mim, olha aí, Gil, a tua projeção estava errada, porque nenhum rubro-negro, aliás, nenhum torcedor realmente quer passar por uma situação onde ele projete o negativo e aquilo realmente aconteça. Eu sou completamente desprovido dessa vaidade. Então eu queria aqui conversar com vocês sobre alguns aspectos que circundam o jogo de amanhã. Vocês sabem que o Flamengo não está jogando bem. Teve vários atenuantes nessa semana, e você pode considerá-los como muito importantes, e eu não vou desconsiderar. Eu não vou, de forma alguma, desrespeitar a tua opinião. Muita gente que atenua o que está acontecendo, dizendo que é o início da temporada, e não é, porque a temporada do Tite ela começou quando ele chegou, ele veio sem compromisso algum de ser campeão de qualquer competição,
mesmo porque também o Flamengo havia sido eliminado de todas, ainda houve a possibilidade de ser campeão brasileiro, mas isso não se concretizou. Então ele chegou completamente desprovido de responsabilidade. A única que ele havia assumido, ele logrou sucesso, que era exatamente convidar o torcedor rubro-negro a assistir o nosso time na Libertadores, porque você imagina só, seria pá de cal, verdade? Porque se o Flamengo não se classificasse para a Libertadores nesse ano de 2023, que foi uma tragédia para nós, realmente, meus amigos, seria algo assim mortífero para nós. Então, ele foi lá e logrou sucesso nas expectativas, mas ele começou a introjetar as ideias dele desde o início da chegada dele no Flamengo. Você sabe disso, sempre querendo jogar ali naquele 4-3-3, ora com dois extremos abertos, agudos, usou muito o Cebolinha e o Luiz Araújo. Essa é a ideia principal de jogo dele. Ele faz também um 4-3-3 taticamente diferente, com um ponta agudo e um meia-direita que às vezes chega ali na linha lateral do campo, mas que, como, por exemplo, como o De La Cruz, como jogava o Everton Ribeiro, faz um jogo ali de fora para dentro, ou seja, enveredando para dentro do campo, ao invés de chegar na linha de fundo e cruzar, como é o caso do Cebolinha e do Luiz Araújo. Então ele joga dessa maneira. Eu já vi também o Tite jogando no 4-2-3-1, mas o que eu queria mesmo dizer para vocês é o seguinte: eu queria que você pensasse nisso, porque o ano de 2022 ele foi salvo por uma ideia que abrigava os dois melhores centroavantes do Brasil dentro do campo, o Pedro e o Gabigol. Não tenho nenhuma dúvida que eles sejam os melhores. É só você comparar com o que está acontecendo nos outros clubes. E você pode até citar o Cano, mas o Cano jogava de uma forma diferente, tinha um jogo todo para ele. Eu não acho que o Cano seja melhor do que o Gabigol e nem tampouco o Pedro. O que você pode chegar para mim agora e falar é o seguinte: Gil, olha, o Hulk, esse caso específico aí, eu posso até concordar que o Hulk foi realmente muito eficaz, está sendo eficaz ainda para o Atlético. É um cara que faz gols, é um cara que é driblador, é um cara que briga dentro de campo, tem raça, tu vê que o cara está comprometido. Agora mesmo, quando eles tomaram aquela segunda derrota para o Cruzeiro lá na arena deles, vocês viram que ele disse que dava vontade de chorar. Você nota nele sinceridade, realmente, e a angústia por ter perdido aquela partida. Você nota que ele está comprometido. Então você pode até falar do Hulk, mas eu também não acho o Hulk melhor do que o Gabigol e nem tampouco do Pedro. O que eu acho é que tem um esquema de jogo ali que não favorece realmente os dois centroavantes que o Flamengo tem já há muito tempo, desde a época em que o Mister saiu. Eu acho que o primeiro tempo que o Flamengo vem fazendo nos jogos pode favorecer o centroavante. Eu penso nisso. Realmente sim. Porque é um primeiro tempo mais associado, é um primeiro tempo mais aproximado, com muitos jogadores na zona da bola, com coberturas ofensivas e defensivas. O Flamengo realmente tem feito primeiros tempos muito bons. Eu diria muito bons, mas eu diria assim, razoavelmente bons, com perspectivas de melhoria. Mas quando o Flamengo volta para o segundo tempo e esses jogadores que participaram de um primeiro tempo que não foi triunfante contra o Vasco, realmente não foi, mas foi, eu diria assim, o suficiente para você dominar o time do Vasco. Foi isso que aconteceu. O Flamengo podia ter realmente, se não tivesse errado o último passe, aí já é um problema individual, não é um problema tático, não é um problema coletivo do Tite. Se tivesse acertado o último passe, o Flamengo teria saído vitorioso daquela partida já no primeiro tempo. Mas aí acontece o seguinte: quando entra no segundo tempo, o comportamento é diferente. Por exemplo, você podia ter explorado ali uma debilidade de saída de bola do Vasco, e eu falei isso durante a transmissão, durante o meu react lá do Maracanã. Aliás, eu vou fazer um react novamente no jogo contra o Botafogo. Vou estar lá no Maracanã, foi aprovado o meu cadastro, então vou estar lá e vou fazer esse react de lá. Mas eu queria te falar uma coisa, meus amigos. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, mas no segundo tempo parece que o time ou cansa ou o time se salvaguarda mais. O Vasco jogou recuado, o Flamengo se mobilizou bastante
Isso significa que os jogadores correram muito, que os jogadores foram muito intensos, porque eu considero que o primeiro tempo do time do Flamengo tenha sido de muita intensidade, e aí, ou uma ou outra, ou eles voltam para o segundo tempo mais cautelosos por uma estratégia, por uma recomendação do treinador, o Tite, principalmente quando o Flamengo está ganhando, isso acontece mesmo, o time do Flamengo recua mais os blocos de marcação. Ou então, como eu digo para vocês, eu estava cansado, ou realmente o Tite pediu a eles que o fizessem. E aí, eu acho até que seria muito melhor que a primeira opção fosse verdade, porque se for um problema de condicionamento físico, o Flamengo tem jogadores no banco e esses que iniciaram a partida, eles podem se aprimorar fisicamente, mas só que tem um problema, os jogadores que o Flamengo tem no banco. Aí é que está o grande problema do Flamengo, que não seria um problema em outras equipes, mas é um grande problema para o Flamengo, porque o Tite insiste em determinados jogadores que não estão bem. E aí, a projeção negativa que eu vou fazer, aí eu diria a crítica que eu vou fazer ao Tite, e que pode ser entendida por vocês como acertada ou como incorreta. Por isso que eu queria pedir a vocês aí para deixar a opinião de cada um, para que realmente eu pudesse observar ali um termômetro de expectativas do torcedor rubro-negro, porque não adianta você dizer que até agora houve justificativa na compra do Alan e do Luiz Araújo, porque eu não tenho nenhuma dúvida que isso não aconteceu. Não adianta você chegar para mim e dizer que eles estão jogando bem, porque eles não estão jogando bem, você sabe que eles não estão jogando bem. Então aí o Flamengo perdeu 100 milhões de reais em 2 jogadores que na verdade poderiam contemplar a compra à época do próprio De La Cruz. Né? De La Cruz demorou 6 meses para chegar no Flamengo, porque o Flamengo não quis pagar o mesmo valor que pagou agora. Não houve nada de diferenciado. O Flamengo não recebeu nenhum valor novo para poder agora sim comprar o De La Cruz. Isso aí foi uma forma que o Marcos Braz entendeu que devesse implementar nas negociações, que na época desistiram do De La Cruz, ou então postergaram essa compra, como foi o caso, para o final do ano, mas só que o Flamengo pagou o mesmo valor da multa e ainda por cima foi à vista. Então o Flamengo podia realmente ter comprado ali um meia, ao menos, para substituir 2, mas o Flamengo fez justamente algo muito diferente. Contratou um grande meia, que no meu entendimento até está sendo posto no time de maneira equivocada. Você vai deixar teu comentário aí, mas eu acho que está muito equivocada a forma como ele está jogando. Ele está jogando mais ali para a beirada do campo do que propriamente para dentro do campo, ainda que ele tenha liberdade de circulação. Eu até agora não sei porque que o Tite tirou o De La Cruz, porque o De La Cruz estava bem no jogo, não sei se foi um problema físico. Para poupar, não deve ter sido contra o Botafogo, porque você estava jogando contra o Vasco, não faz nenhum sentido isso. Para poupar não foi. Talvez tivesse sido uma opção tática. Na partida contra o Sampaio Corrêa, ele fez o seguinte, ele tirou o Gerson e botou ali o De La Cruz mais para o meio do campo, que é exatamente onde ele pode jogar. E nesse jogo, ele não sacou o Gerson do campo, mas ele fez o seguinte, ele sacrificou o De La Cruz para poder apresentar uma configuração tática dentro de campo que é a predileta dele, que é aquele 4-3-3 com 2 pontas agudos. O Cebolinha não é que não estivesse bem, o Cebolinha estava jogando. O Cebolinha estava tentando realizar jogadas, mas sem aproximação. Não tinha jogo ali pelo lado esquerdo. O jogo estava sendo realizado mais pelo corredor central, pelo centro do campo, e um bom jogo no primeiro tempo. Tanto que o Flamengo dominou todas as ações da partida, independente daquela bola que o Léo Pereira tirou. Ainda no primeiro tempo ele tirou 2, que foi realmente magistral. Segundo, naquela falha do Rossi. Então é o seguinte, meus amigos, por que não botar o Gabigol, por que não botar o Pedro juntos dentro de campo numa formação em losango que foi característica da época do Dorival? Por que não fazer isso? Queria aqui te perguntar. Qual é o problema de você botar aquela linha de 4 defensores, 2 zagueiros laterais, 2 centrais? Você põe ali um losango no campo igual ao que o Dorival fez, porque eu acho que vai funcionar. O Pulgar ali na cabeça inferior do losango, o De La Cruz pelo lado direito do losango, o Gerson pelo lado esquerdo
E você, então, põe o De Arrascaeta na cabeça superior do Losango, apoiando ali o contra-ataque do Flamengo, apoiando ali os dois atacantes, distribuindo a bola, voltando, retornando para jogar e propor transições defensivas com passes mais qualificados. E aí você põe os dois ali, o Pedro e o Gabigol. Eu defendo isso, realmente defendo, porque eu não tenho nenhuma dúvida que para um adversário é um incômodo enorme os dois jogadores jogando juntos ali dentro do campo. Foi uma formação que o Tite já teve dentro do campo ali, mas por poucos minutos. Eu acho que o Flamengo deveria começar assim. Se dizem que o Campeonato Carioca é experimental, eu não acho que tem que ganhar, mas se é assim, então pois que experimentem também essa formação, porque ela pode vingar, ela pode dar certo. São os dois melhores do Brasil que estão ali jogando com a nossa camisa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que eles sejam os dois melhores. Você vai dizer assim, não, o Gabigol não está jogando nada, mas você estava falando também do Pedro um tempo atrás, pedindo para o Pedro ir para o Palmeiras, dizendo que o Pedro podia ser vendido, etc. Futebol é momento, e eu acho que ele vai se recuperar. Se ele tivesse, por exemplo, feito esse gol agora de pênalti, ele já estaria sendo idolatrado. Olha, o Gabigol fez um contra o Sampaio Corrêa, fez outro agora, decidiu o jogo contra o Vasco, ele é pai do Vasco, etc. Porra, é muito artilheiro, tudo teria mudado, mas infelizmente ele acabou não assinalando o pênalti como deveria. Então é o seguinte, por que não essa formação? Porque essa formação seria a única que ele não testou. Enquanto isso, meus amigos, no ano eleitoral do Flamengo, por óbvio que a oposição exploraria essa nevralgia. Exploraria um momento que eu não vou dizer que seja ruim para o Flamengo, mas é um momento que inspira muita preocupação, que inspira cuidados com o que vai acontecer ao longo da jornada do ano de 2024, porque realmente o Flamengo não está bem. E se você, meu amigo, for parar para pensar, o Tite está realizando pré-temporada com uma pausa de 2 semanas, 3 semanas, desde que ele chegou no Flamengo. Então, essa pré-temporada, ela já está acontecendo há muito tempo, porque, como eu falei, ele estava eximido ali de responsabilidade, salvo aquela que era muito mais do que uma obrigação de nos classificar para a Libertadores. E nós ainda chegamos a disputar o título do ano passado. Então, é o seguinte, que, aliás, é uma outra coisa aqui que eu quero dizer para vocês, que é preciso ser revista, viu? Essa história do Flamengo marcar poucos gols. O Flamengo tem que marcar muitos gols, porque o ano passado estava incômodo dentro do campo, porque sabia que o Palmeiras tinha 1 ponto a mais e que esse 1 ponto a mais, uma vez que os times terminassem o campeonato empatados, consagraria o Palmeiras como campeão do ano passado. Talvez tenha sido isso que tenha desequilibrado o Flamengo contra o Galo aqui no Maracanã, quando o Flamengo perdeu. E eu quero aqui dizer para vocês, vergonhosamente, para o time do Galo. Tomam uma pancada de 3-0 e a torcida sai cantando a Beth Carvalho como se, na verdade, o Flamengo tivesse vencido aquele jogo. Inadmissível o que aconteceu naquela partida. Então é o seguinte, por que não apresentar os dois dentro de campo? E aí, ano eleitoral, como eu estava falando para vocês, claro, a oposição vai explorar isso. Você vai dizer assim para mim, Gil, mas isso não deve ser feito. E eu vou falar para vocês, eu também acho que não. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou dizendo o que está acontecendo lá, porque eles vão explorar nevralgias do elenco para poder desestabilizar, para poder desnutrir, desidratar o moral do Landim lá dentro do clube. Ou seja, é a oposição já se manifestando no Twitter, a oposição, na verdade, já apresentando ali os seus tentáculos vitoriosos, seus tentáculos politiqueiros. Isso acontece em qualquer lugar. Aconteceu com o Landim também, que ganhou aquela eleição da situação, verdade, porque ele disputou ali contra o Lomba e ele era oposição naquela época, apesar de pertencer ao mesmo grupo, aquele grupo rachou, você sabe disso. Então, a oposição, ela se aproveita desse momento justamente para que ela venha acabalar moral, venha acabalar votos ali no pleito do final do ano, inclusive até dizendo que vão contratar o Jesus, etc., que eu acho muito bom, mas é preciso entender a factibilidade de tudo isso. Eu quero aqui me manifestar tecnicamente, sempre me aproximando o máximo possível da realidade, sem apresentar conjecturas, eu diria assim, que sejam entendidas como fanfarronices.
porque eu não sou desse jeito e você sabe disso. Eu não vou ficar criando aqui meios de argumentação para lhes preocupar. Mas que isso é preocupante porque devia estar todo mundo unido sempre e a partir daí o Flamengo ficaria mais forte dentro do campo. Pois bem, amanhã nós vamos enfrentar o Botafogo, que é um time, eu diria, grande. Você sabe disso, você vai falar aí que ele é um time pequeno, que andou pela segunda divisão. Eu sei de tudo isso, só que o Botafogo esse ano está mais forte até do que no ano passado. Eu acho que o Botafogo tem um problema com o treinador. Eu não gosto muito daquele treinador. Eu acho que ele não tem, eu diria assim, espírito. Ele não tem ali poder de fogo para poder gerir uma equipe do tamanho da equipe do Botafogo e correspondente também às expectativas que essa torcida tem sobre o time. Ele não tem esse tamanho, mas nós vamos enfrentar um time amanhã que vai fazer de tudo para vencer o jogo. E no ano passado, inclusive no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós chegamos até a perder, injustamente pelo que se jogou ali, mas nós perdemos para o Botafogo. Depois ganhamos lá, quando ninguém acreditava em nós, quando o Botafogo assim estava na sua melhor fase. E ninguém me tira da cabeça que foi justamente depois daquela derrota que o Botafogo perdeu o campeonato. Então, é um jogador bem bom, o Luiz Henrique, que foi contratado. Um amigo meu, botafoguense doente, me ligou agora à tarde para dizer que o Luiz Henrique vai estar no campo amanhã. Isso aí, meus amigos, eu fui obrigado a dizer para ele, olha, isso aí realmente me preocupa, porque eu não sei como é que está a forma do Luiz Henrique, mas parece que está boa, porque ele estava jogando bem lá, então por que não vai jogar amanhã? Ele pode entrar. E esse menino sempre foi muito perigoso, tanto por um lado como o outro, pelo meia. Ele é um cara realmente que tem o temperamento do John Kennedy. Ele não se intimida, ele briga com todo mundo, ele brigava até com jogadores mais velhos, ele não se intimidava, ele é assim, e é um cara que vai fazer de tudo realmente para que justifique a contratação dele, para que essa contratação seja justificada. Eu queria muito que ele estivesse no Flamengo para poder integrar ali aquele lado direito, que no meu entendimento não está bom. Porém, meus amigos, nós temos ali um jogador que sempre se destacou na base e que precisa realmente ter muito apoio da torcida rubro-negra para que ele ingresse dentro do campo e seja testado também. Não é teste? Por exemplo, agora no sábado, Carnaval, o Flamengo vai jogar contra um time de menor expressão, independente da sua glória, mas o Flamengo poderia fazer esses testes, o Tite poderia aproveitar esses momentos para poder testar o Matheus Gonçalves. Eu não sei por que ele não testa o Matheus Gonçalves. Tem o Lohan também. Quem sabe o Lohan não pode ser o substituto do De La Cruz quando o De La Cruz cansar, ou então do De Arrascaeta quando o De Arrascaeta cansar. Por que não pode? Por que tem que fazer sempre essas mesmas substituições? Bota o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha e bota ali o Luiz Araújo no lugar do De La Cruz. Isso aí, meus amigos, já é algo que eu diria muito presumível por parte dos treinadores que estudam o Flamengo. Eles têm ali equipes de análise de desempenho que estudam o Flamengo e me parece, sinceramente, algo presumível porque acontece sempre. Sempre. Eu próprio havia dito isso para vocês na transmissão, no react que estava fazendo. É muito legal esse react, porque você vai falando assim, frente a frente com todo mundo. Então é muito bom isso, mas eu quero aqui te dizer o seguinte, eu cheguei a prever isso, o que ia acontecer. Eu falei, olha, o Luiz Araújo vai entrar e o De La Cruz vai para o meio. Só que aí aconteceu algo que eu discordo bastante, salvo se ele tivesse cansado. Não sei se alguém perguntou, porque eu também não me interesso por essas coletivas. Se alguém me perguntou, se alguém perguntou ao Tite, eu peço até desculpas aqui. Mas, para mim, ele não estava cansado, foi uma opção tática, porque eu estava reparando o jogador dentro de campo se movimentando muito, mas continuando com o mesmo gás. Ele deu ali, no segundo tempo, um pique, perto do momento onde ele foi substituído, ele deu um pique de retorno para sua defesa no momento de transição defensiva e depois, logo após, deu um outro pique para poder atacar os espaços
num processo de transição ofensiva, ou seja, um contra-ataque, eu diria assim, mais proveitoso. Ele correu muito, então eu não acho que ele tivesse cansado. Se alguém perguntou e ele falou que estava cansado, tudo bem. Poupar não tem justificativa nenhuma. Não pode dizer que poupou, porque o jogo contra o Vasco realmente era muito importante. Uma coisa é você poupar contra equipes de menor expressão, outra é você poupar contra o Vasco, que é um clássico aqui no Rio de Janeiro. O torcedor rubro-negro saiu realmente frustrado, porque queria muito vencer o Vasco. Eu queria muito ter vencido o Vasco, sair irritado do Maracanã, totalmente ao contrário da torcida do Vasco, acostumada à penumbra, que quando empata com o Flamengo sai cantando. Eu não sei se é a Beth Carvalho ou uma música outra qualquer, na comemoração de um empate. Eu nunca vi isso, o torcedor que comemora empate. Então, meus amigos, amanhã nós vamos enfrentar um time que se fortaleceu, nós vamos enfrentar um time que vai querer ganhar do Flamengo, nós vamos enfrentar no Maracanã amanhã um desafio de vencer o primeiro clássico do ano, porque esse último aí nós empatamos. Equipes que se reforçam bem para o Campeonato Brasileiro. O momento do futebol aqui no Rio de Janeiro é de muita relevância, é um momento de brilho, porque o Flamengo tem um timaço, o Flamengo tem investimentos muito altos. Você vê que o Fluminense foi campeão da Libertadores. O Botafogo disputou até o fim o Campeonato Brasileiro e acabou perdendo, ficando em quinto. Campeonato que já era dado como ganho pelos seus torcedores. Houve alguns eventos ali, como por exemplo esse de ter perdido para o Flamengo, que os abateu bastante. Houve também um evento daquele pênalti que o Tiquinho Soares perdeu contra o Palmeiras. É um time bom, é um time que pode assustar o Flamengo, é um time que pode igualar o jogo com o Flamengo. E é algo inadmissível, porque enquanto o Botafogo está atrás do Mateuzinho, o Flamengo dispensa o Mateuzinho. Enquanto o Botafogo esteve atrás do Pablo e contratou, o Flamengo dispensou o Pablo. Então, indubitavelmente, a equipe do Flamengo é muito melhor. E é justamente por isso que eu concordo, não com a oposição sob o ponto de vista político, mas eu concordo com esse movimento de exigência de correspondência da qualidade do dinheiro aportado ao rendimento que ele vai ter individual, corroborando o rendimento coletivo da equipe. Por isso é que eu cobro bastante, porque não dá de maneira alguma para você deixar de entender que seja uma relação de causalidade. Você tem ali investimentos robustos no time do Flamengo, você tem que ter resultados robustos. Não pode acontecer, são equipes com investimentos mínimos, que correspondem a 5% do investimento do Flamengo, chegar dentro de um jogo, às vezes até no Maracanã aqui, e nos proporcionar calor, nos proporcionar emoções mais fortes de perigo. Verdade? É inadmissível algo assim. Aí o companheiro vai lá e fala para mim assim: mas Gil, peraí, futebol é dentro de campo. Futebol é dentro de campo. Então o que você vai fazer? Você vai me contratar para jogar lá no lugar do De La Cruz, para não ter que pagar o De La Cruz, porque o futebol é realizado dentro de campo? Não. Dentro do campo é que os jogadores têm que mostrar a sua competência. É por isso que eu faço essas explanações todos os dias aqui, cobrando, porque eu entendo que no aspecto individual poderia melhorar bastante. Também, sobretudo, no ponto de vista físico, que é, de fato, um atenuante que criaram aí na sociedade rubro-negra para poder promover análises mais significativas. Eu não acho que o problema seja físico, eu acho que o problema seja mental. Ou não absorveram os ensinamentos do professor Tite para que o Flamengo ganhe os seus jogos, ou então, meus amigos, eles estão precários fisicamente, o que sinceramente eu não acredito até agora. Talvez mais um técnico tenha então tido ou esteja tendo a oportunidade de promover o seu trabalho, de introjetar na mente dos nossos jogadores os seus conceitos sobre futebol, e não está conseguindo, porque realmente esse resultado contra o Vasco, ele foi muito ruim mesmo, porque o torcedor rubro-negro foi para lá naquela chuva para poder vencer. O torcedor rubro-negro foi para lá cônscio de que a nossa equipe era melhor do que a deles. O torcedor rubro-negro foi para lá para poder apoiar, porque lá no nosso hino está escrito lá: vencer, vencer, vencer. Por isso que o torcedor estava lá.
E amanhã vai estar de novo, porque amanhã tem mais facilidade para comprar o ingresso do que da outra vez. Amanhã os rubro-negros vão estar lá de novo e vão querer comemorar gols. Não quer comemorar o torcedor rubro-negro um gol apenas, para depois nós corrermos os riscos e que se materializam sempre de empate ou derrota. Foi o caso em várias oportunidades no ano passado. Flamengo levantando alguns defuntos no ano passado para que os defuntos então ganhassem confiança e os resultados para nós aqui muito ruins, inclusive eliminados também do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, é o seguinte, foi uma explanação de 30 minutos que eu queria fazer nessa terça-feira aqui para vocês. Como vocês sabem, eu não estou ao vivo, eu agora à noite tenho um compromisso social de entretenimento, eu mereço também, eu faço lives aqui nesse canal diretamente, mas eu tenho hoje o baile Carioca da Gema, o baile A Fantasia do Carioca da Gema, vai ser bem legal. Se você quiser até me seguir ali na Roxinha, você me siga, porque eu pretendo abrir uma live lá de dentro. No YouTube não ia dar, esse é um baile tradicional, quero te pedir desculpa, mas é um baile muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de carnaval e o ano passado foi a mesma coisa, o pessoal falando, pô, Gil nos deixou na mão, não teve live, então eu não vou te assistir mais, etc. Tem sempre aquele drama todo, mas o cara precisa se colocar na minha mente, no meu lugar também. Eu também preciso me divertir mais, eu diria, ou com outras coisas do que só com o YouTube, porque fazer uma live é sempre objeto de muita diversão. Mas não tem nada não, amanhã eu vou compensar isso, porque eu vou começar a live bem cedo. Amanhã o jogo é 9h30, eu devo começar a live umas 7h30, que vai perdurar num react no meio da partida, durante a partida e num pós-jogo. Quase que eu perco a voz aqui, num pós-jogo que eu vou fazer logo após a partida. É uma live só. Vai começar ali 7h30. Mas antes disso, ao meio-dia, eu devo postar um vídeo sobre um tema específico que eu tenho certeza absoluta vocês vão gostar. Então, desculpem não fazer a live hoje. Esse daí é como se fosse um pré-jogo com análises estruturais do Flamengo, falando ali sobre os problemas que o Flamengo tem. Espero que você tenha gostado. Deixa a tua opinião aí, deixa o teu like e até amanhã. Vídeo por volta de meio-dia e a partir de 7h30 da noite, live direto do Maracanã. Flamengo e Botafogo. Aquela live que vai durar o jogo todo. Comentários ali full time e comentários eu diria assim, presenciais. Aconteceu, eu estou falando. Foi muito legal essa experiência. Eu já tinha feito outras vezes, mas foi muito legal essa experiência contra o Vasco, porque me dá a oportunidade de comentar o lance ali, naquele momento, sem você perder 1, 2 minutos para poder falar. Se você tiver numa transmissão, eu diria assim, mais oficial. Tá bom? Então, até amanhã. Se inscreva aí no canal. Vou compensar amanhã. Hoje não tem live. Divirtam-se aí. E amanhã nós estamos aqui lá no Maracanã com a nossa live. Mas a gente tem um vídeo aí. Eu tenho certeza que você vai topar seguir. Eu quero te falar uma coisa. Baixe lá a Roxinha. Eu tô lá como Fernando Gil RN. Eu vou te mostrar a festa. Vou te mostrar as pessoas todas fantasiadas. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, você vai se divertir pra caramba, ter sido assim as lives da Roxinha. Então, um grande abraço, saudações rubro-negra, meus amigos, e até